vocês acharam que eu ia ficar de fora do Corrida das Blogueiras esse ano, né? Acharam certo, porque eu não entrei no elenco. Mas eu estarei aqui para criticar, julgar, condenar e subtrair. Hello, Honey Baby! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui em That One Luísa. Eu sou a mais nova noivinha do pedaço e hoje estou aqui para começar, né, o nosso esquenta, a nossa cobertura de Corrida das Blogueiras ano 7. E nada melhor do que começar essa cobertura com uma wishlist. Não das pessoas que eu quero que estejam, porque a pessoa que eu mais queria que estivesse, que sou eu, não está. Então eu resolvi fazer uma lista aqui de provas e twists que eu gostaria de ver nessa temporada. Lembrando que as coisas já foram gravadas, eu não tenho nenhuma afiliação com o Diva Depressão, nem com ninguém que tá envolvido neste programa. Então tudo que tá aqui é só realmente coisa da minha cabeça. Se acontecer algo parecido lá, ou é mera coincidência, ou eu meio que prevejo o futuro. Fica ao seu critério aí. Mas antes da gente começar o vídeo de hoje, eu quero convidar você a se inscrever aqui no meu canal. Vou fazer a cobertura de Corrida das Blogueiras. Ainda tem muito conteúdo de Drag Race Brasil, maquiagem, entretenimento pra vir aqui pro canal. E se eu fosse você, além de me inscrever, eu também ativava o sininho da notificação. Assim, toda vez que eu lançar vídeo novo, chega até você primeiro. Como eu ia dizendo, pessoal, eu não fiz uma wishlist de possíveis participantes, até porque eu não consegui ver a inscrição de todo mundo. Eu não tô na equipe ali de seleção e também eu sou CLT, né? Mas não é por isso que eu ia deixar de ter ideias e trazer essas ideias aqui pra vocês sobre provas e algumas twists que poderiam ter aí nessa temporada de Corrida das Blogueiras, ano 7. Se não tiver, já fica aí a sugestão para o ano 8, só que aí vai ser um pouco injusto, né? Porque aí se eu entrar, eu já vou saber quais são as provas. Enfim, fica aí pro banco de talentos de ideias de provas de vocês. A primeira ideia que eu vou trazer pra cá é justamente inspirada na primeira prova do programa, que é aquela prova em grupo, que geralmente eles trabalham ali com alguma coisa de edição, seja uma publi, seja um fashion filme, seja um combo de fotos, um photoshoot, sei lá o que eles vão arrumar dessa vez, mas tem a ver com essa primeira prova. Sendo bem sincera, eu não pensei num patrocinador específico para essa prova, só que o que importa aqui é a twist. E como que ela ia funcionar? Para ter 3 entregas diferentes, a gente vai pegar 3 grupos. Separamos ali o elenco em 3 grupos. E naquele momento, o líder já ia estar definido, mas eu já ia pedir para eles delegarem quem que vai ficar com a captação do material, seja áudio, vídeo, foto, quem vai ser o modelo, o maquiador, sei lá, a pessoa que vai dar ali a cara pro negócio e quem vai ser o editor. Daí eu daria o tempo ali para eles começarem a captar o material, começarem a gravar, a tirar as fotos e tal. Só que, faltando mais ou menos 1 hora para acabar a prova, eu entraria com as juradas para fazer aquele walkthrough, né? Falar, oi, fulano, o que vocês estão fazendo? Será que isso vai dar certo? Pipipipopopó. E quando elas estão saindo, falar, então, gente, o editor do grupo de vocês não vai editar o trabalho de vocês, mas sim o trabalho do outro grupo. Eu sei que a gente já teve situações de, tipo, troca de membro, né? Que um foi pro grupo do outro na metade da prova, mas dessa vez é a troca de editor. Eu acho que seria muito interessante porque essa pessoa ia ficar ali com uma coisa tipo, ok, eu comecei nesse grupo, agora eu vou ter que editar o trabalho desse, então eles meio que estão na minha mão. Será que eu vou fazer um trabalho legal, porque aí eu já consigo umas amizades com um grupo que não é o meu? Ou será que eu vou sabotar eles para o meu grupo ter mais chance? Não sei, mas seria interessante ver isso aí se desenrolando. E eu acho que essa é uma forma também das pessoas se conhecerem melhor, mesmo que não estejam necessariamente trabalhando junto. Eu gostaria de ver uma prova assim, de tipo, você fez todo o trabalho, mas agora o seu trabalho tá na mão do seu coleguinha, que é o seu oponente de outro grupo. Eu acho que seria bem interessante. Minha segunda sugestão tem a ver com a prova da Night of Cola Quente. E eu já admito que não é a ideia mais original do mundo. Na verdade, eu fui inspirada pela 2ª temporada de Drag Race Brasil. E seria a Night of Cola Quente da Fanta. A
Fanta, que é uma das patrocinadoras desse ano no Corrida das Blogueiras, conta com 5 sabores ali de refrigerantes. Os clássicos, uva e laranja. E também temos agora maracujá, guaraná e caju. Então a gente tem 5 sabores, o que faz com que essa prova possa ser feita em 2 momentos diferentes. O primeiro momento poderia ser ali no comecinho da temporada, quando tivesse uns 10 participantes. Faz igual na Night of Cola Quente da temporada 6. Coloca eles lado a lado, faz equipes ali, duplas, e cada dupla vai batalhar para ver quem foi que fez o melhor look inspirado por uma das latinhas, um dos sabores da Fanta. Quem ganhar, segue no jogo, e quem perder, vai para o flop daquela semana. Agora, se eles escolherem deixar mais pro final do programa, ali pro top 5, também seria interessante, porque cada pessoa ia fazer uma latinha, cada pessoa ia fazer um sabor, e aí uma seria coroada vencedora e as outras 4 poderiam estar no flop. De novo, eu sei que não é a ideia mais inovadora do mundo, não é a ideia mais original do planeta, mas eu acho que seria super interessante ver como que essas blogueiras vão trabalhar esses looks inspirados em sabores de Fanta e também nas latinhas, né? Aproveitar agora que tá tendo Halloween, então pegar as latinhas especiais ali decoradas com ícones do terror seria bem interessante também. Uma prova que eu sinto muita saudade é a Garota da Capa. A gente sabe muito bem que ela era relacionada a uma das patrocinadoras anteriores por causa do seu catálogo de maquiagens, mas não é só catálogo de cosmético que tem capa não, tá, gente? Revista também tem. E a revista Capricho, que é uma queridinha de muitas da minha idade, até mais novas ou mais velhas do que eu, tá fazendo uma cobertura excelente de reality shows esse ano. Inclusive, foi lá que os meninos deram a data da estreia do Corrida das Blogueiras em primeira mão. E como nessa temporada a gente volta a ter uma patrocinadora de maquiagens, que é a Vizela, seria muito interessante que a capa, mesmo que não fosse a capa da revista, fosse pelo menos a capa de um editorial. Então, essa é a minha proposta para o Garota da Capa 3.0. 4.0. A marca ali poderia selecionar alguns dos best-sellers ou alguns dos lançamentos, dividir ali entre as blogueiras e botar todo mundo para fazer uma maquiagem criativa que realce esse produto que foi escolhido, e quem tirar a melhor foto vai ser a capa do editorial, que pode ser publicada na Capricho, que inclusive, gente, tá com a edição impressa vindo aí. Então seria uma ótima oportunidade. Eu não sei se as participantes desse ano vieram da mesma geração que eu, mas assim, se eu estivesse no programa, eu ia surtar muito com a possibilidade de ter a minha foto saindo na edição impressa de uma revista muito conhecida. Então, assim, seria muito legal de depressão, não vou mentir. Uma prova que já virou um clássico de Corrida das Blogueiras, sem dúvida, é a prova do podcast, videocast, live, programa, apresentação de programa. Seria muito interessante ver uma twist diferente nessa prova. Embora, quando eu tava escrevendo, eu achei que eu militei um pouco. Já vou explicar pra vocês o porquê. Vocês lembram do que aconteceu com a Camila Frender? Que ela acabou indo no podcast errado, dando entrevista pro podcast errado, porque ela achou que tava indo em um e foi em outro? Seria uma twist maneira pra se colocar aqui. Cada grupo ali, cada podcast teria um convidado surpresa que talvez não tenha muito a ver com o tema do episódio, não tenha muito a ver ali com o tema do podcast. E eu gostaria de ver como que as blogueiras vão ter esse jogo de cintura para lidar com essa gafe. Uma outra sugestão ainda dentro dessa prova seria entregar um briefing com informações verdadeiras e também informações falsas sobre o convidado daquele dia. Dessa forma, as blogueiras teriam que tentar pescar ali, logo na preparação, o que é falso, o que é verdadeiro, ou então talvez lidar com isso ao vivo, falar alguma coisa e a pessoa desmente, não foi bem assim, aí você vai ver qual é o jogo de cintura que a pessoa vai ter pra lidar com uma gafe dessas ao vivaço. Por que que eu digo que eu acho que eu militei demais nessa ideia? Porque, assim, a grande mensagem que essa prova passaria, tanto para quem tá lá competindo, quanto pra gente que tá assistindo e futuros, talvez, criadores de conteúdo aí, aspirantes que querem entrar, seria de que a gente precisa fazer as nossas pesquisas muito bem feitas para evitar
problemas como esse. Checar os fatos antes de repassar é muito importante. Minha quinta sugestão tem a ver com a Publi Secrets, porque, sinceramente, gente, agora, ok, tá chovendo patrocinador, a gente tem que falar de vários produtos incríveis e tudo mais. Eu acho que é uma ótima forma das blogueiras venderem o seu peixe, não só para as marcas patrocinadoras, mas para outras que quiserem trabalhar com elas no futuro. Porém, eu sinto falta do Publi Secrets raiz, que é pegar uns objetos assim do nosso dia a dia, objetos inusitados até, e pedir para que elas não só vendam o produto, como vendam o produto com um uso muito diferente do seu uso original. Então eu acho que a gente tem que ter ali sim produtos que fazem parte do nosso dia a dia, com um briefing bem, criativo, que vai explorar esse lado de pensar, poxa, peguei aqui um rolo de papel higiênico, pra que eu posso usar isso além de me limpar no banheiro? E explorar realmente a criatividade dessas blogueiras. Eu quero muito ver como que elas se sairiam tendo que lidar com um rolo de papel higiênico. Agora, pra prova de maquiagem artística, eu tenho que ser muito sincera que a minha ideia também não é das mais originais, mas seria bem legal ver uma prova com maquiagens inspiradas em feriados. Eu sei que a gente já teve Halloween, já teve conto de fadas, já teve animais, mas seria muito interessante trazer essa perspectiva de outros feriados também. Ver como é que as blogueiras iam se sair, por exemplo, tirando um 7 de setembro, para fazer uma maquiagem inspirada no 7 de setembro. Fazer uma maquiagem de Halloween que não fosse tão, delineado de teia de aranha, maquiagem de caveira. Eu quero ver essas meninas realmente saindo da caixinha para pensar em looks de maquiagens realmente criativos para combinar com cada feriado do ano ali. Seria muito interessante ver isso. E se esse episódio for no ar na semana do Natal, pode ser até uma maquiagem artística de Natal também, que seria super interessante. Uma coisa ali, Papai Noel, um elfo, uma rena, um presente. Ia ser muito divertido de assistir. Eu sei que não é a ideia mais inovadora, eu sei que não é nada muito fora da casinha, mas é efetivo. Eu acho que funciona um episódio especial de maquiagem artística. Eles podem tanto fazer essa coisa de pegar vários feriados ao longo do ano, como focar no Natal também. Essa próxima dinâmica que eu pensei aqui, ela é mais voltada pro lounge, sabe? Porque é a dinâmica do dedo duro. Então seria algo parecido com o que a gente vê no BBB, por exemplo. Eles iam pegar falas que foram ditas no confessionário ou em alguns momentos de prova que as pessoas estão separadas, sabe? Tá um grupo pra cá, outro grupo pra lá. Fulano do grupo de cá falou mal de ciclana que tá no grupo de lá. Pegar essas falas e não, vou botar a pessoa falando, vou distorcer a voz e vou soltar. Não, pegar e botar por escrito ali no telão. Tipo, a maquiagem de fulana ficou super tosca. Eu faria 1000 vezes melhor se eu tivesse o tempo que ela teve. Frases, botar frases ali. E quem acertar, quem disse, ganha algum tipo de vantagem. Tipo, uns 5 minutos a mais pra fazer uma prova. Ou então, consegue espiar, escolher material antes de todo mundo. Seria muito interessante a gente ter essa twistzinha aí rolando. Só que aí, pra não ficar muito batido para os participantes, eu faria em semanas aleatórias. Tipo, joga um na segunda semana, outro lá na quinta, outro lá na 8ª semana, pra poder, eles não ficarem muito, lá vem de novo aquele negócio. Vamos ver quem é que vai ganhar vantagem. E também não ficar a vantagem pra todo mundo, Porque o vencedor da prova anterior já ganha vantagem. Aí vai vir mais uma pessoa ganhando vantagem. Seria melhor distribuir mesmo ali em momentos mais aleatórios. Mas eu tenho certeza que isso ia garantir o entretenimento de quem tá assistindo, E ia evitar que eles sabonetassem também. Eu também tive uma ideia, na verdade 2, pra prova de upcycling. E as 2 envolvem a participação das nossas queridas winners. Pra primeira alternativa, a gente chamaria ali as winners dos anos anteriores e cada uma doaria uma peça ou um objeto para ser upcyclado pelos participantes. Todo mundo ia ter que envolver ali o seu toque pessoal, transformar numa peça usável, com bons acabamentos, todos esses critérios que a gente já conhece da prova de upcycling. Já a segunda ideia dentro da prova de upcycling seria propor para que cada um dos participantes fizesse um upcycling inspirado nas vencedoras de Corrida das Blogueiras. Daí, é claro, iam contar
o acabamento, a usabilidade, todas essas coisinhas, mas também e principalmente a referência utilizada para fazer esse upcycling. Acho que seria uma ótima forma de homenagear as nossas vitoriosas das últimas edições. Outra prova que eu sinto falta e vou trazer aqui como sugestão é a prova da decoração. Não sei quantos de vocês aí assistiram a segunda temporada, mas no último episódio competitivo, a Kenya e a Paloma, que foram as finalistas daquela temporada, tiveram que montar o seu próprio cenário para gravar os seus vídeos. Eu sei que para muitas pessoas isso pode parecer um pouco batido, porque naquela época o pensamento era muito YouTube, hoje muita gente tá fazendo vídeo vertical, tá usando chroma key, tá usando tela verde, então às vezes pode soar um pouco estranho você dar pra pessoa ali a chance de decorar o seu cenário. Mas eu acho que seria interessante ter essa prova de volta. Até porque a semifinal hoje em dia é aquela prova do Maqui fala, né? O react do passado e tudo mais. E eu sinto que é um pouco injusto você eliminar alguém numa prova que mexe muito com o emocional da pessoa, que mexe muito com, sabe, o pessoal da pessoa. Eu não tô falando aqui pra produção descartar a ideia de fazer uma que fala de fazer um react do passado com as finalistas, mas eu acho que isso pode ser um conteúdo extra ali pra realmente angariar voto na final e tudo mais, não uma prova eliminatória antes da final. Então eu encaixaria talvez aí essa prova da pessoa ter que decorar um cenário e aí vai pro flop quem fizer o trabalho menos incrível do que realmente botar todo mundo na frente de uma câmera pra falar da sua vida, pra falar dos seus problemas e no final, ai fulana, você esqueceu de passar o blush, então você tá eliminada, mas a sua história é muito linda. Não dá, gente. Pra mim, não dá. Então, como que seguiria esse formato, né, gente? A gente pegaria as semifinalistas, botaria elas para montar ali um cenário que seria avaliado pela sua usabilidade, pela decoração, né, que a pessoa fez e tudo mais. E quem fizesse o trabalho mais fraco seria eliminado. Quem sobrasse iria para a final, aí faz uma que fala, faz o react. E chegando na grande final, tem ali a sua entrevista, seja com a blogueirinha ou com o pessoal do Pra Variar, que também seria muito legal. E essas foram as minhas ideias de provas e twists para serem aplicadas agora na 7ª temporada de Corrida das Blogueiras. Lembrando que os episódios já foram filmados, eu não tenho nenhum contato lá dentro, eu não tenho nenhum insider tea, mas se acontecer alguma coisa que estava na minha lista, podem contar com a minha mais nova carreira de vidente. Ou é só coincidência mesmo, né? Que é mais provável. Se você teve alguma ideia interessante que eles poderiam usar nas próximas temporadas do Corrida, deixa aqui nos comentários, porque eu adoro ler as ideias de vocês, é uma ótima forma da gente também se conectar. E é claro, se ainda não for inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo e também ative o sininho das notificações, assim toda vez que eu lançar conteúdo novo, chega até você primeiro. Tô super animada para essa temporada de Corrida das Blogueiras, mesmo não estando no elenco de novo, e eu espero que vocês também estejam, então nos vemos muito em breve para comentar o primeiro episódio dessa grande pataquada. É isso, meus amores, muito obrigada por assistirem o vídeo até o final, vejo vocês em breve, beijos e tchau!